Olá a todos. Hoje irei compartilhar com você uma revelação de Deus muito importante, né? Um dia eu estava lendo o livro de Atos, aquela igreja, né, poderosa, milagrosa, aquela igreja cheia de amor, aquela igreja cheia de intimidade, do Espírito Santo, né? É assim, falando com Deus, falei assim com Deus, mas por que não estamos vendo agora na igreja assim poderosa, cheia de amor, cheia do Espírito, né? Então Deus falou assim comigo: essa de Atos é a igreja que eu sempre quis. Uma igreja que se reunia em comunhão do Espírito, no amor. Uma igreja que compartilhava com todo mundo e ninguém faltava nada. Quem supria a necessidade dessa igreja? Deus tocava na mente das pessoas, as pessoas doavam. Não precisava falar para a pessoa me dar isso para sustentar o ministério, me dar aquilo. Não. Bastava só o fato dessas pessoas, desse discípulo, depois eram já apóstolos, na verdade, né, e mais pessoas ainda, seguidores deles também, ter entregado a sua vida por completo para Deus, ter renunciado a sua vida para servir a Cristo, né? E ter descoberto o que Deus queria que ele fizesse, né, através do Espírito, e fazer isso, né? Então, a igreja que Deus sempre quis e que ele vai restaurar nos últimos tempos, vai ser uma igreja igualzinha à igreja primitiva. Não vai ser uma igreja muito numerosa, Deus não se importa com a quantidade, mas Deus se importa com a qualidade. Então, Deus está procurando, Deus está levantando na igreja de pessoas que realmente querem fazer a vontade de Deus acima de tudo, que entregaram sua vida a Deus acima de tudo, né? Para espalhar o amor dele nessa terra. Então, igreja significa assembleia, assembleia significa reunião. Então, para Deus na igreja, né? Ele fala também no versículo bíblico que quando estão dois, três reunidos, ele estaria aí, né? Então, na igreja para Deus é eu e outra pessoa visitando uma pessoa doente, eu e outra pessoa ou mais pessoas se juntando para dar uma cesta básica para alguém que precisa, sempre tudo debaixo da direção de Deus, né? Porque até para ajudar, a gente, através da intimidade, tem que pedir a Deus. Mas mais na frente irei fazer um vídeo sobre isso, né? Que é sempre relacionado à intimidade. Mas, né, as igrejas que Deus sempre quis são a igreja que anda no comunhão do Espírito e no amor. Então, por que agora as igrejas de agora não têm feito a diferença na sociedade? Por quê? Porque suas igrejas, as pessoas estão movidas, não morreram realmente para Cristo, e estão movidas para as outras intenções. Quais são as outras intenções? Né? Ter um cargo, ter dinheiro, ter poder. É uma igreja que assim, claro que não funciona. Cristo é a cabeça e nós somos o corpo, né? Então, o corpo não pode funcionar se as pessoas estão correndo atrás do desejo dele. Essa igreja primitiva poderosa funciona por quê? Funcionava por quê? Porque as pessoas estavam com o mesmo objetivo, servir a Cristo de todo o coração, na união do Espírito. E os milagres aconteciam, o recurso não faltava, né? Então, não se surpreenda se você está visitando na igreja, está congregando na igreja, se você passar mal e ninguém vai te visitar. É claro que não vai. A pessoa está na igreja, né? Só para ter algo, não para amar ou para compartilhar algo do Espírito. São pessoas que infelizmente estão na carne, né? Que estão num lugar, mas que não entregaram por completo a sua vida a Cristo. E entregar por completo a sua vida a Cristo não significa parar de beber, parar de cheirar, parar de trair, não. É completo para Cristo. Então, um grupo de pessoas que, mesmo sendo poucas pessoas, se reúnem na união do Espírito, no amor, tem um poder enorme para Deus. É uma coisa que Satanás odeia, é isso. Né? Que as pessoas se reúnam na comunhão do Espírito, no amor. Né? Isso vai fazer a diferença na sociedade. Não vai ser político, não vai ser os cristãos se unindo na comunhão do Espírito no amor. Então isso não estava funcionando por quê? Estava funcionando naquela época, agora não funciona por quê? Porque naquela época as pessoas, tendo entregado a vida dele para Deus, chegavam até o ponto de morrer para isso. Né? Aí Satanás usou um truque. Qual é o truque? Não, mas não precisa ficar na rua, né? Porque você sabe, os cristãos, você sabe que os cristãos iam morrer assassinados, né? Como tocha humana, jogava lá nos jogos lá do imperador, aos bestas, ah, ferozes, né? Então, Satanás usou um truque, né? Um truque é esse, o truque é, fica no lugar, fica preso no lugar, deixa para lá os outros, você ficar lá dentro desse lugar, ele está certo assim.
E as pessoas que estão doentes, as pessoas que estão precisando do amor de Cristo, você vai deixar do lado? Então isso é errado, né? Uma igreja somos nós, né? A Bíblia fala que nós somos o templo do Espírito Santo. Não existe mais templo de quatro paredes, né? Claro que a pessoa pode se reunir sempre num lugar, pode, mas não, se a gente analisar a Bíblia, você vai ver que ele não se reunia num horário específico, ele não é toda quinta-feira, todo domingo que ele se reunia, não, isso é uma invenção do ser humano, né? Eu tenho tido aqui, né, na minha casa, mas nas outras casas também de outras pessoas de Deus, experiências sobrenaturais com Deus muito forte, o Espírito Santo descer na forma sobrenatural, né, linda, linda, de gente chorando, de gente se emocionando, quando todo mundo está no mesmo objetivo, né, na comunhão do Espírito e no amor. Então, a igreja que Deus sempre quis é essa, né? Um dia Deus falou comigo assim, e estava triste, né, porque as pessoas corriam atrás do desejo dele, tinha muitas pessoas nos hospitais, né, que precisavam de ajuda. Ele não podia mandar, não vai poder mandar pessoas que estão na carne, que estão lá só para ter algo, né, para receber algo de Deus. Não vai fazer isso. Ele é espírito, né? Então vai falar com as pessoas do espírito, que está no espírito, para poder mandar fazer algo para ele. Né, é importante. Então a igreja que Deus é essa aqui, que Deus sempre quis é essa. Igualzinho na igreja primitiva, que ande no comunhão do espírito e no amor. Né? As igrejas conhecidas aqui no Brasil, de milhares de pessoas, né? Que só pensa na quantidade, né? Em encher as igrejas, encher os lugares, né? Movido pelos egos dos pastores que querem a mega igreja e depois empurram os fiéis a pagar o dízimo para pagar os aluguéis absurdos de lugares, quando nós somos o lugar de Deus, nós somos o templo, né? Em Atos fala sobre isso, né, que somos o templo do Espírito, e a mulher samaritana também fala sobre isso, que virá um momento que a gente não vai adorar a Deus no monte, né, ou no templo, né, mas vai ser dentro da gente. Então, a gente pode se reunir como igreja? Sim, pode. Na minha casa, na sua. Até no lugar sempre o mesmo, pode. Mas sem padrões. Né? Todo domingo, 7 horas. Não, isso não é. Isso eu fazia na sinagoga. Né? E o diabo tem sido muito astuto para isso. Né? Tem pego, fazer, feito pensar os homens. Não, tem que, o padrão é a sinagoga. Não existe mais templo. Templo somos nós. Né? E Deus quer uma igreja que ande no comunhão do Espírito no amor. Isso ele quer. Essa é uma igreja que sempre quis e que vai, nos últimos dias, vai voltar de novo. Um abraço grande para vocês.